Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja hoje nos propõe para celebrarmos a solenidade de todos os santos. Quando a Igreja propõe para nós uma solenidade, e nesta liturgia, ela também quer nos ensinar algo. Sempre quando em alguma festa litúrgica ou em alguma celebração litúrgica da Santa Missa, que nós temos uma solenidade, é porque através desta solenidade a Igreja quer nos comunicar algo, quer nos ensinar. E o que nós podemos aprender hoje desta liturgia, onde nós temos a solenidade de todos os santos? O que nós podemos aprender com os santos? Hoje, a Sagrada Liturgia nos convida a cada um de nós a olharmos para o céu, para as eternidades, para as realidades eternas, onde lá encontram-se estes homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas que já partiram e que se encontram diante da face de Deus. Encontram-se os santos. O Papa Bento XVI, em uma de suas homilias, ele vai dizer que nós temos tantos santos que nós não conhecemos os rostos e nem os seus nomes, que são esses santos ocultos, não estes santos que todos nós conhecemos e que nós somos devotos também. Por exemplo, os santos que foram reconhecidos e canonizados pela Igreja. São João Evangelista, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, Santa Mônica, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São João Bosco, inúmeros santos que nós poderíamos estar aqui dando os nomes, e que cada um de nós temos uma identificação, que quando nós estamos precisando, nós recorremos à intercessão dos santos. Eles que se encontram diante da face de Deus, nós agora pedimos a intercessão deles, para que eles possam, diante de Deus, pedir àquele que é o único que pode conceder as graças que nós precisamos, para que enquanto aqui nós estamos, nós consigamos sermos também agradáveis ao Senhor. Mas eu gostaria de refletir com vocês hoje, primeiro, quem aqui nesta igreja já pensou ou desejou ou deseja ser santo? Levante a mão. Quem deseja ser santo? Pode levantar a mão para o padre ver. Quem deseja ser santo? Me preocupa quem não levantou a mão. Porque se você não levantou a mão, você não tem vontade de ir para o céu. Porque o santo é amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você é amigo de nosso Senhor Jesus Cristo, você deseja ir para o céu, porque você deseja estar perto dele. Percebam como que nós temos uma visão errônea do que é a santidade de vida? Como que nós vamos querer ser santos se nós nem sabemos o que é ser santo? E porque nós achamos que a santidade de vida é apenas para um número exímio e privilegiado de Deus, ou seja, nós achamos que a santidade de vida é simplesmente para um grupo que Deus escolheu e predestinou desde toda a eternidade que eles seriam santos. Nós às vezes inconscientemente temos esta visão, e por isso que nós também não almejamos coisas grandiosas, como queremos ser santos. Mas também quando nós falamos, o padre não está condenando ou julgando quem não falou, mas é porque também, quando eu era criança, que eu estava aprendendo, eu achava que ser santo era simplesmente para um grupo, e eu achava também que ser santo era simplesmente para algumas pessoas que eram perfeitíssimas. Não, a santidade de vida é para você e para mim, para todos nós. A santidade de vida não é só para uma casta na igreja, não é só para um grupo específico na igreja. A santidade de vida não é só para os padres, os bispos, as freiras, os consagrados, mas ser santo, todos nós, cada um no seu estado de vida, somos chamados à perfeição da caridade. A santidade de vida consiste em fazermos a vontade de Deus
e assim aperfeiçoarmos a caridade, o amor que um dia foi infundido em nosso coração no nosso batismo. No sacramento do batismo, Deus nos infunde em nós as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, ou seja, desde a mais tenra idade, quando nós somos lavados dos nossos pecados pelo sacramento do batismo, Deus agora infunde em nós, de forma sobrenatural, as virtudes da fé, esperança e caridade. Sendo assim, todos nós temos estas virtudes dentro do nosso coração, que Deus infundiu. Todos nós, através da fé, aderimos a Deus. E aderir a Deus significa o quê? Configurar o nosso existir, mas o nosso existir em todas as dimensões. O nosso existir, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, segundo os moldes de Cristo. Cristo é o modelo de santidade para nós. Portanto, se eu quero ser santo, eu tenho que olhar para a vida de Cristo, assim como os santos que hoje se encontram no céu. Eles tiveram como modelo próprio Cristo, e eles, olhando para a vida de Cristo, também agora se configuraram com Cristo Jesus. Aquilo que São Paulo vai falar: já não sou eu quem vivo, é Cristo Jesus quem vive em mim. Por exemplo, o que levou os mártires dos primeiros séculos a entrarem no Coliseu, que é um monumento antigo em Roma que existe, que os imperadores romanos faziam o quê? Os imperadores romanos, eles pegavam alguns animais como leões, elefantes, e traziam para este Coliseu. E lá os cristãos que eram perseguidos eram feitos presos. E nos dias seria como que hoje o nosso estádio de futebol. As pessoas vão para o estádio de futebol para assistirem as pessoas jogarem futebol. Eles iam para o Coliseu para verem as feras devorarem os cristãos e se divertirem, ou até mesmo se os lutadores lá, os gladiadores, se matarem um ao outro. Esta era a diversão da época deles. Então muitos cristãos iam para esses lugares e eram mortos, martirizados. E por que eles eram martirizados? Primeiro, porque eles encontraram-se com Cristo Jesus, apaixonaram-se por Ele, e a vida deles ganharam um novo sentido. E eles eram perseguidos porque eles amavam nosso Senhor Jesus Cristo e porque eles se afastaram desta religião. Ou seja, eles afastaram da religião do imperador, começaram a seguir Cristo Jesus, e assim eles foram perseguidos. Eles simplesmente, em alguns casos, poderiam fazer o quê? Queimar um pequeno incenso na presença do imperador e renunciar à sua fé em Cristo Jesus. E não seriam mortos, estariam vivos. Mas eles, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, eram presos e entregavam-se às feras por amor a Cristo. Davam a sua vida por amor a Cristo. Esses foram os mártires dos primeiros séculos, mas nós também temos alguns mártires. Se eu não estiver enganado, é no Rio Grande do Norte, eu acho que é isso. Lá também tiveram alguns sacerdotes, coroinhas e fiéis que foram mortos por alguns protestantes fanáticos. Vocês sabiam disso? Pois é, existiu isso no Brasil. Alguns arrancaram de um dos sacerdotes, enquanto ele celebrava a Santa Missa, o seu coração. Da nossa realidade aqui. No Rio Grande do Sul também, tem também 3 sacerdotes que foram martirizados pelos índios, que chegaram, jesuítas, para evangelizarem a terra brasileira. Eles tentando evangelizar os índios, foram mortos pelos índios, doaram, entregaram a sua vida. Ou seja, quantos mártires nós temos, quantas pessoas que deram a vida por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho. O Padre está querendo dizer que agora para você ser santo, você tem que ser mártir agora? Não. Nosso Senhor Jesus Cristo não está pedindo esse martírio de você agora dar a sua vida
de você ser morto por Ele, mas o martírio que nosso Senhor Jesus Cristo está pedindo para você é o martírio de você na sua vida diária se santificar. E como é este martírio? É você diariamente escolher sempre amar. E amar é exigente. É você na sua vida matrimonial, como esposo, como esposa, você diariamente, hoje, aqui, agora, nós estamos passando por uma tragédia de uma cantora sertaneja, que muitos gostam das músicas dela, que pegou muitas pessoas de surpresa e que leva muitas pessoas a perceberem a brevidade da vida. Aqui nós estamos, 26 anos, foi fazer um show e não voltou mais para casa para cuidar do seu filhinho. A nossa vida é breve. E se a pessoa que vive na graça de Deus, como santo, ele vive diariamente o aqui e o agora. E ele sabe que ele só tem este momento. E, portanto, ser santo é viver o aqui, o hoje, o exato momento. É você saber que a sua vida, hoje eu vou ser o melhor cristão, vou ser o melhor católico que eu posso ser. Hoje eu vou ser o melhor esposo que eu posso ser. Hoje eu vou escolher amar. Hoje eu vou escolher não murmurar, não reclamar. Hoje eu vou escolher ser mais tolerante, menos intolerante. Hoje eu vou escolher acordar e ter coragem para ir labutar. Isso é ser santo, minha gente. Ser santo não é fazer coisas extraordinárias, milagres, como a gente acha. Porque a gente olha para os santos, a gente vai ver, por exemplo, São Francisco de Assis, um Santo Antônio de Pádua, um Padre Pio. Quantos milagres essas pessoas realizaram? Mas não, isso são coisas extraordinárias, dons, graças, que Deus concedeu a eles para eles concederem a outras pessoas. Tanto é que você não vê nenhum santo realizando milagre para si mesmo. Todas as graças que eles receberam, dons, carismas, não é para nós mesmos, é para o próximo, para o irmão. Tudo que eles tinham era para doar para o outro, não era nada para eles. Veja, um Padre Pio, quantos milagres ele realizou. No leito de morte, a sua mãe vai pedir para que ele, ou não sei, o seu pai pede para que ele cure a mãe que está quase morrendo. E ele fala: eu fiz um contrato com Deus, eu não posso pedir nada para mim, somente para os outros. Ou seja, quantas pessoas ele curou? E a sua mãe, ele aceitou a vontade de Deus. Ser santo, portanto, é isso. E eu gostaria que vocês compreendessem isso. O que é ser santo? E se vocês entenderem isso, vocês irão motivar os filhos de vocês a quererem serem santos. E a olharem para os santos de forma não pessimista. E olhar para nós e percebermos a distância que há entre eles. Padre, o que é ser santo? É ser amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Ser santo é ser amigo de Deus. Ser santo não é ser uma pessoa que fica fazendo inúmeros milagres extraordinários. Não, o milagre maior que nós podemos fazer é amar diariamente. Este é o maior de todos os milagres, escolher amar. Isso aqui é ser santo. Não é fazer coisas extraordinárias, mas fazer bem o ordinário da vida. E você faz o ordinário bem na sua vida? Você é um bom esposo? Você é uma boa mãe? Uma boa esposa? Você é um bom filho? Você é um bom estudante? Ou você é uma pessoa preguiçosa? Quantos estudantes hoje em dia nós temos que, olha, que a sua vida é estudar, e ele passa 24 horas com a mão no celular, e não estuda. Então você nunca vai ser um santo, porque você não é capaz de fazer aquilo que é ordinário na sua vida. Como que você também quer ser um santo se você é incapaz de ser um bom esposo, se você é incapaz de tolerar as inconsistências e imaturidades dos seus filhos, se você é extremamente estourado e não é capaz de dominar a sua intolerância, o seu impulso, a sua cólera, a sua ira, mas você sempre age de forma impulsiva? Como você vai ser santo assim? Assim não tem como ser santo. Ser santo é configurar-se com Cristo Jesus, é se deixar moldar por Evangelho, é amar como Cristo amou, e Cristo amou doando-se inteiramente. Por isso, se você, querido irmão, querida irmã, quer ser santo, saia de si mesmo, não viva para si. Dom Bosco, ele tem uma frase: nós nascemos Deus nos colocou neste mundo não para nós, mas para o outro.
Enquanto você estiver vivendo para si mesmo, voltado para si mesmo, e você não estiver saindo de si mesmo, doando-se, entregando-se, sacrificando-se, você terá dificuldade de viver a santidade. Mas, padre, se o senhor ficar falando desta forma, não motiva a gente a ser santo, porque se a santidade é a gente renunciar a nós mesmos, quando é que nós vamos ser, então, felizes? Bem-aventurados, Jesus vai falar no Evangelho de hoje, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado significa feliz, santo, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de maldade contra vós, por causa de mim. Vocês já passaram por isso? Por todas essas situações? Já precisaram? Por isso, queridos irmãos, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é o céu. Nós não temos casa permanente aqui, nós somos postos neste mundo para amar a medida de Cristo e um dia voltarmos para Ele e lá gozá-lo eternamente no céu. Por isso, se nós colocamos a nossa esperança nas realidades mundanas, nas realidades efêmeras, nas realidades temporais, seremos pessoas vazias, sem sentido existencial, e vamos ficar buscando compensar o vazio do nosso coração em realidades que não são capazes de preenchê-lo. Por isso, ser santo é ser amigo de Deus. Para que o padre possa terminar, eu gostaria só de dizer duas coisas que não é ser santo. E eu vejo muitos jovens de hoje em dia. Primeiro, os jovens, cuidado com a rigidez e o escrúpulo espiritual. Porque a santidade de vida, ela depende da graça de Deus. A graça pressupõe a natureza humana. A graça de Deus vem em auxílio da nossa pobreza. Se você, querido irmão, querida irmã, quer ser santo e você fica paranoico, achando que você com as suas próprias forças vai conseguir ser santo, você vai se estourar. Porque o santo só é santo quando ele tem uma humanidade madura e equilibrada. Pode perceber, nosso Senhor Jesus Cristo não é paranoico, não é neurótico. Nosso Senhor Jesus Cristo é normal. E a gente fica vendo às vezes uns jovens, eu falo jovens porque às vezes a gente vê muitos jovens que a gente vê com as paranoias de santidade, que não é aquilo que Deus quer. Que eu fico olhando, se Deus quer que a gente seja santo de jeito, Deus o livre guarde, eu não quero ser santo de jeito não. Porque isso não é ser santo. Porque a pessoa quer ser tão santo, mas tão santo, a intenção dele é boa, mas ele vive uma rigidez moral, espiritual, um escrúpulo tão grande, que ele até respirar é pecado. Que até respirar é pecado. Nossa Senhora, a pessoa não pode fazer absolutamente nada, que é pecado. Ou você pode cair para o outro extremo, que também acontece, que é a pessoa relaxada, que não tem mais consciência. Tudo posso, tudo é permitido. Vamos lá. Uhul! Vamos festejar, galera do bem. Afinal de contas, só temos essa vida. Só temos aqui agora. Aí, descobre que não só tem essa vida no outro mundo, né? Lascou. Não sabia que tinha outra vida, que tinha a vida eterna, o céu. Aí vive de forma irresponsável a sua vida, acha que tem que provar de tudo, experimentar de tudo, fazer todas, sanar todas as suas curiosidades humanas, e esquece que viver na graça de Deus é você se deixar conduzir pela ação do Espírito Santo em nós.
Por isso, queridos pais, cuidado, ensinem os filhos de vocês a serem gente primeiro. Uma vez que eles aprenderam a ser gente, vocês agora vão olhar para o próprio Cristo, que é o modelo de humanidade, e pedir que eles sigam o exemplo de Cristo. Porque eu falo para vocês, tem jovens que querem ser santos, mas eles não sabem nem arrumar a própria casa, o próprio quarto. Tem jovens que querem viver a castidade, mas eles não sabem nem fazer o exercício de casa, da tarefa da escola. Tem jovem que quer ser santo, mas o jovem é tão egoísta, e isso eu estou falando jovem, mas cabe, o padre Daniel também está falando para ele e para vocês também. Tem pessoa que quer ser santa, mas ela é incapaz é tão egoísta, que ela tem tanto, que ela não consegue nem dividir. Que é apegada. Olha na sua casa, vai na sua casa, abra o seu guarda-roupa, mulheres, olhem lá, vamos lá, voltem lá, no guarda-roupa de vocês, 50 mil, aquelas precatinhas, para estar exagerando. Homens, um apego exagerado no dinheiro, miseravelmente. Vão para a casa de vocês e comecem a olhar. Última frase que o padre fala, de Madre Teresa de Calcutá, eu acho que eu já falei essa frase aqui, foi quando um repórter perguntou para ela a seguinte coisa: Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço para mudar o mundo? Madre Teresa de Calcutá olhou para ele com um sorriso que só os santos têm e disse: volte para a sua casa, ame a sua esposa, ame os seus filhos, que estarás modificando o mundo. Hoje eu falo para vocês, voltem para a casa de vocês, amem a vossa esposa, amem os vossos filhos, amem o vosso lar, amem o vosso emprego, amem os vossos amigos, que vocês estarão modificando o mundo, começando por vocês. Que Maria Santíssima nos ajude a cada dia mais sermos homens e mulheres santos, segundo o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,